Para mais um vídeo do quadro Papo Consciência, temos a satisfação da presença do professor Sandro Bittencourt, apresentando o trabalho Influência do efeito férula na falha de restaurações com pinos de fibra em dentes tratados endodonticamente. Uma revisão sistemática e meta-análise. Olá a todos, meu nome é Sandro Bittencourt, eu sou especialista, mestre e doutor na área de prótese dentária pela Faculdade de Odontologia de Araçatuba, a Unesp. E atualmente eu sou professor substituto da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares, e também sou professor do curso de Odontologia do Centro Universitário do Espírito Santo, ou UNESC, localizado em Colatina, no Espírito Santo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Rodrigo Carvalho e a todos os participantes da LAROI, da Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética, pelo convite para poder participar e estar conversando com vocês hoje nesse quadro Papo Consciência. Eu fui convidado pela Liga para conversar sobre um dos meus artigos recentemente publicados. Nesse artigo a gente abordou sobre a influência do efeito férula na sobrevivência ou nas falhas de restaurações sobre dentes tratados endodonticamente. Nós realizamos uma revisão sistemática e meta-análise. Esse trabalho ele foi desenvolvido ao longo do meu doutorado, junto com outros acadêmicos de pós-graduação e com outros professores também lá da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, a Unesp. Então, esse trabalho é uma revisão sistemática, que a gente sabe que é o tipo de estudo que ele está no topo da escala de evidência científica. Então, a gente consegue abranger diferentes estudos, avaliar esses estudos e conseguir obter resultados a partir desses estudos e publicar, sendo considerado um estudo com alta evidência científica. Então, sobre o que se trata esse estudo que eu publiquei? Ele trata sobre a influência do efeito férula na taxa de sobrevivência e de sucesso de restaurações sobre dentes tratados endodonticamente. A gente buscou, na verdade, verificar se a presença de uma estrutura coronária remanescente, que é chamado esse efeito férula, influenciaria positivamente ou não a taxa de sobrevivência dessas restaurações. Mas antes, eu só preciso conceituar um pouquinho com vocês o que seria esse efeito férula. Quando a gente tem um dente tratado endodonticamente, a gente frequentemente já tem um dente que já perdeu estrutura coronária, estrutura dentária, já é um dente mais fragilizado. Então ele necessita que seja colocado sobre esse dente, previamente a colocação de uma coroa total, por exemplo, que seja colocado um pino intrarradicular. Esse pino, ele objetiva melhorar tanto a estética quanto a função desse dente, e ele pode ser fabricado, seja com materiais metálicos ou com materiais não metálicos. Mas quando a gente fala sobre o efeito férula em si, a gente quer dizer que tem pelo menos 2 milímetros de estrutura dentinária na região coronária desse dente, que objetiva melhorar a resistência e proporcionar, na verdade, um núcleo sobre que possa ser colocada essa restauração sobre esse dente e que fique retida ali positivamente. Contudo, a gente pode dizer que não há um consenso sobre se essa quantidade de 2 milímetros, pelo menos, de dentina nessa região coronária, se há uma vantagem realmente ou não, pois existem diferentes estudos que indicam ou que há um benefício sobre esse efeito férula, sobre essa presença de quantidade dentinária remanescente, e outros estudos indicam que não há nenhuma influência sobre esse efeito férula na resistência tanto do dente quanto das restaurações que são colocadas sobre esse dente. Então, a gente buscou, na verdade, através dessa revisão sistemática com meta-análise, comparar os estudos que avaliaram se a presença ou ausência desse efeito férula influenciaria na taxa de falha dessas restaurações sobre dentes tratados endodonticamente. Então, a gente realizou uma revisão com base em todos os critérios da Cochrane, que são vários critérios que a gente deve seguir para poder conseguir fazer uma revisão sistemática e, no futuro, uma meta-análise bem feita, onde existem diversos critérios que a gente vai seguindo e vai buscando até que a gente consiga incluir apenas os estudos
que vão tentar nos responder a nossa questão do trabalho que a gente está desenvolvendo. Nesse estudo, a gente, com base em todos os critérios de inclusão, exclusão e todo a gente estava avaliando, nós incluímos apenas 4 estudos, né, que eles conseguiram passar por esses critérios de inclusão e exclusão, né, e eles foram incluídos apenas 4 estudos. A gente conseguiu fazer uma revisão, uma meta-análise também, né, utilizando esses 4 estudos, onde a gente faz uma comparação entre os resultados desses 4 estudos e comparamos esses resultados e a gente consegue fazer uma avaliação estatística, né, matemática sobre os resultados encontrados e a gente consegue avaliar esses efeitos e ter uma resposta um pouco mais afirmativa, uma resposta mais certa. Então, a gente utilizou esses 4 estudos e fizemos 3 comparações. Comparamos a presença de falhas em geral desses estudos, dos dentes incluídos nesses estudos, seja com ou sem a presença da férula, e comparamos também a presença de fratura ou do pino ou fratura da raiz. Já consigo adiantar para vocês que nas meta-análises, seja de falhas em geral, falhas de fratura do pino ou fratura da raiz, a gente não encontrou diferença estatística entre os grupos, seja com ou sem a férula, né, esse efeito férula. Então, obviamente que a gente verificou uma tendência positiva para os grupos férula, quando comparados aos grupos sem férula, né? Mas estatisticamente nós não encontramos diferença entre esses 2 grupos, apesar de haver uma tendência positiva, né, com menor quantidade de falhas para os dentes com férula, pela meta-análise em si, pelas análises estatísticas realizadas pela meta-análise, a gente não encontrou diferença entre esses 2 grupos. Então, os grupos de dentes com férula e grupos de dentes sem férula foram iguais estatisticamente com relação às falhas gerais ou fraturas de pino ou fratura da raiz. É claro que, particularmente, esse resultado me surpreendeu um pouquinho, porque a gente, se pensar que a gente vai comparar um dente com maior quantidade de estrutura dentinária com um dente com menor quantidade de estrutura dentinária, a gente imagina que esse dente com maior quantidade de estrutura apresentaria melhores resultados, ou apresentaria menor quantidade de falhas em comparação a um dente um dente com menor quantidade de estrutura dentária. Mas foi algo que me surpreendeu e a todos também quando nós realizamos esse estudo em si, mas ele é um resultado super interessante porque ele nos faz buscar outras opções ou outras possíveis explicações do porquê que esse resultado ele foi encontrado. A gente sabe que diversos estudos indicam, né, que existem outros fatores associados nessa sobrevivência de restaurações protéticas sobre dentes tratados endodonticamente, como o tipo do dente e a posição desse dente no arco, né, que há uma influência sobre o tipo de dente nessa resistência à fratura em si, a sua relação com o antagonista, né, a relação desse dente tratado endodonticamente com uma restauração protética sobre ele, com relação ao seu dente antagonista. Se é um dente também tratado endodonticamente, se é um dente rígido, se é uma prótese de resina, uma prótese de cerâmica. Também existe a presença de contatos interproximais, né, se existe ou não esses contatos interproximais. Também o tipo de restauração tem muita influência, se é uma restauração metálica, metalocerâmica, uma restauração totalmente cerâmica, e também o tipo e o método de cimentação dessa coroa. Então, não é apenas o fator férula, né, a presença do efeito férula, que vai nos dizer que se temos o efeito férula, a gente não vai ter nenhum tipo de falha. Não, muito pelo contrário, existem diversos outros fatores, desses que eu comentei com vocês, que influenciam nessa presença de falhas ou não, ou que propiciam ou dificultam o aparecimento de falhas em si. Então, apesar da gente ter incluído apenas 4 estudos nessa revisão sistemática com meta-análise, a gente conseguiu verificar que houve uma homogeneidade entre todos esses estudos incluídos e a gente conseguiu fazer uma boa comparação entre eles, que a gente conseguiu fornecer dados interessantes e suficientes que
foi passível da gente conseguir fazer uma boa publicação. Então, com base nesses estudos que a gente incluiu, nos resultados que eles nos ofereceram e a gente conseguiu fazer essa revisão sistemática com meta-análise, a gente concluiu que a presença do efeito férula, ela não aparentou reduzir, né, a taxa de falha dessas restaurações sobre dentes tratados endodonticamente com a presença de pinos intrarradiculares não metálicos. Bom, gostaria novamente de agradecer, né, ao professor Rodrigo Carvalho, ao convite e a todos os participantes da Liga Acadêmica de Reabilitação Oral e Estética pela atenção e pela disponibilidade comigo. Espero que vocês tenham gostado sobre esse assunto e qualquer dúvida que vocês tiverem, comentem aqui no vídeo que eu vou estar sempre de olho e vou estar sempre conversando com vocês, tá bom? Muito obrigado e um abraço e até lá! Muito obrigada, professor Sandro, pela sua participação. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu curtir, tanto no Instagram quanto no YouTube, e de seguir a Liga nas redes sociais.